Ai, papai! Bom, empate do Atlético, mas com um amargo doce nada, gosto de derrota, veja aí. Um empate que aumenta a temperatura nos bastidores. Sou um cara que eu tenho que estar participando do jogo e fica muito tempo sem tocar na bola, a bola sem chegar, me tira do jogo. Eu já pedi a bola, pedi para a nossa linha defensiva, dá a bola em mim que eu vou decidir. Infelizmente a bola não estava chegando. Nós falamos na intimidade. Longe de casa, o Dragão colocou as garras de fora. Lucas Cal, do meio-campo, deixou Luiz Fernando cara a cara com Matheus Mendes para fazer essa pintura. Lucas Cal ainda deu mais uma assistência, mas errou a cor da camisa. Passe para Paulinho marcar o seu 12º gol da temporada. Hulk, com esta bomba, balançou o travessão. O Dragão também levou perigo para a meta alvinegra. Quando Matheus Mendes ficou vendido no lance, Igor Rabelo tirou a bola de dentro do gol. Um primeiro tempo que teve 5 finalizações no gol alvinegro e para mudar esta realidade, na segunda etapa, Gabriel Milito não poderia contar muito com as peças que tinha no banco de reservas. O zagueiro Maurício Lemos e o lateral direito Saravia ficaram no departamento médico. Já Gustavo Scarpa, que vinha sendo improvisado na lateral esquerda, teve que cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Aqui estavam somente 6 jogadores, sendo um goleiro, 3 meias e 2 atacantes. A solução de Gabriel Milito teria que vir do ataque. O que seria a solução se mostrou mais um problema. A melhor chance da segunda etapa inteira foi essa, de Hulk na falta. O Atlético Goianiense chega ao 3º jogo seguido como visitante, sem perder, mas segue na zona de rebaixamento. Um resultado importante de um ponto. No primeiro tempo, né, poderia ter tido um resultado melhor. Mas é sempre muito difícil jogar aqui. Já o Galo não vence em casa pelo Brasileirão desde a 3ª rodada. 1 derrota e 3 empates. A próxima partida é contra o Flamengo, na mesma Arena MRV. E o elenco continuará dando dor de cabeça para Gabriel Milito. Jugamos com os jogadores disponíveis. Ponto. Não há mais. Eu posso vir aqui e falar de tudo. Não. Jugamos con los jugadores que están disponibles. Siempre falamos lo mismo. Eu, además, tengo que sempre falar de lo mismo. Vendo o Milito falar, eu... Aqui. Pegaria fácil. Sério mesmo. Que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Já estou assumindo aqui, eu tenho dificuldade para criticar. E nessa aí eu vou passar pano para ele e daqui a pouco eu vou passar pano para o Seabra. E daqui a pouco nós vamos falar desse assunto, dessa trozoba aí, envolvendo essa ação que o Atlético fez no dia do jogo contra o Fortaleza, envolvendo o Bernard e tal. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas agora para falar do jogo. Não, acho contraproducente o Igor Rabelo falar que a bola bate lá e volta e o Hulk falar que a bola não chega. Externar isso é contraproducente. Não leva a lugar nenhum, gente. Me ajuda. Me ajuda. Você trata isso internamente. Outra coisa, Hulk, essa bola não vai chegar com qualidade, você não tem quem faça, porque você não perdeu só os seus titulares, não. Seus titulares estão ausentes, os reservas imediatos estão ausentes, e nós estamos jogando aqui com o 3º escalão de jogadores, em várias posições, né? Não é um time todo. Então, para essa bola chegar com qualidade, você não tem o Scarpa jogando, você não tem o Zarate jogando, você não tem essa saída com o Otávio, com o Alan Franco, você não tem segurança. Então fica difícil. E a bola bater lá e voltar pro Igor Rabelo é um problema mesmo, porque ele é um zagueiro muito lento, sabe? Então externar isso não ajuda em nada e nessa eu tô com o Milito. É assunto para resolver internamente e ponto final. Daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos. Deixa eu dar um abraço no Igor Rodrigues, que está aqui, das telas do Sport TV para a tela da Band. Acabou de ser contratado. Fica fazendo... Mentira. Não foi contratado. Mas a mãe desmaiou em casa agora. Pô, tem nada, hein, velho? Ô mãe, ele fica! Teria coragem, assim, do nada, assim, Bernardão descer ali agora e chegar e falar, assina essa porra que você vai? Tá, o cheque tá alto. Tô sabendo que o cheque da Band tá alto. Você saiu pra viver outro mundo digital mesmo? É, exato, total, cara. Total, pô. Prazer, cara. Prazer estar aqui, Eltão, rapaziada toda, Valu, Thiagão. Saí pra isso. Saí pra ser feliz, pra dar risada no meio de torcida. E tem hora que não dá pra dar risada, né? Porque o Atlético joga o que jogou, por exemplo, né? E cheio de problemas, cheio de desfalque.
Tem hora que a torcida vem mais pra cornetar, mas é legal demais, cara. É outro mundo. É outro mundo do futebol que a gente não vive dentro do estúdio. É o caminho, né, Igor? Ah, é, cara. E é muito a minha linha, né? Eu sou a linha de falar com o povão, de ter a resenha. Eu acho que tem espaço pra tudo. Né? Pro jornalismo do debate, é importante pra caramba. Trabalho informativo. Tem o pessoal que ter. pode trabalhar com tatiquez. Exato, tem muita gente boa fazendo isso. Só que o meu lado é outro. O meu lado é o da resenha, é o de ver a partida, conseguir entender quem sabe falar, mas falar de outro jeito. Tá legal pra caramba. Ô, Elton, quando você ainda... Aproveita e faça aí o comercial aí, que na quarta-feira você vai estar na Tô arena. lá, tô na arena, vou estar no É. entorno lá da arena. Então o pessoal já fica esperto aí pra te achar lá. O pessoal me acha fácil, porque eu chego em BH, aí eu entro aqui no aplicativo, o pessoal, pô, você é a cara do Ramiro. Eu falo, pô, Pior que parece mesmo, peraí. é a cara do Ramiro. Vou estar lá na arena para abrir a resenha com o pessoal do Galo. Aliás, eu sou sempre muito bem recebido aqui em Belo Horizonte. Já era assim, na época lá do Sport TV. No meio da torcida do Cruzeiro, da torcida do Galo. Então vai ser um prazer, é um carinho estar aqui em BH, mano. Bem-vindo mesmo. A senha eu já passei, tá liberado para transitar, para trafegar por onde bem entender. Eltinho, quando você estava na Globo, ele já estava no Sport TV? A gente dividiu tela, ainda, né? a gente dividiu tela, muito dividiu tela. A gente dividia a tela, né? Porque eu estava aqui, ele me chamava e eu sempre gostava de falar um pouco mais com ele, que ele também é da zoeira, da mesma linhagem minha, né? A gente conversava muito pela tela. Você dividiria a tela hoje com o Milito, com o Hulk, com o Rabelo ou com nenhum deles? Com o Milito, né? O Milito eu vou estar sempre dividindo tela com ele, porque tem um trabalho maravilhoso junto do Atlético. Eu acho que esse período do Atlético é o período de sobrevivência. Período de sobrevivência. O Atlético veio para esse período de Copa América, de quantidade de desfalques, que são 12, né? O Atlético está com 12 desfalques hoje. É um período de sobrevivência, é um time tentar sobreviver com tantos desfalques e não se desgarrar tanto, apesar que está desgarrado da ponta da tabela, mas manter-se vivo na disputa da competição. Eu acho que os objetivos do Atlético, ele ainda se mantém. Lembrando que na temporada passada o Atlético também passou por uma situação, mas que não era de desfalques, era de pouco entendimento da bola e o Atlético não conseguiu engrenar dentro da competição, mas que no segundo turno pegou e deu uma arrancada, conseguiu ser o líder do segundo turno e brigar pelo título até o fim. O elenco que o Atlético tem nas mãos, o elenco geral, é elenco para brigar nas cabeças. O elenco que o Atlético tem hoje, ele é para sobrevivência. Ontem o Atlético, mais uma vez, o Milito deu um recado para a diretoria do Atlético, quando tem 6 jogadores no banco, sendo que um era goleiro. E ele pega e expõe isso. 5, né, Joe? Porque o Kardec não conta. Enfim, eram esses os atletas que o Atlético tinha nas mãos para mostrar, temos esse problema. E quando ele pega, o Milito já deu uma entrevista, logo nos primeiros jogos dele, quando ele foi perguntado a respeito do Robert. Por que o Robert não estava desempenhando, não estava indo para os jogos? Porque ele ainda não está preparado para fazer jogos de Série A. E eu não vou expô-lo a esse momento, né? Não vai ter esse tipo de exposição. E aí ontem ele também pegou ele falou, e foi muito bem na fala dele, quando ele fala que ele não vai pegar atletas da base simplesmente subir por subir, sendo que eles não vão entrar. Então o momento do Atlético é um momento de sobrevivência. E falando do Hulk, eu também concordo com você, ele não devia ter exposto da forma que ele expôs, principalmente quando ele vive diariamente os desfalques do Atlético. Então quando ele olha, esse time tá tirando leite de pedra, ele devia ser mais respeitoso com o grupo de uma forma geral. É talentosíssimo, mas errou nessa. E aí, Thiagão? Eu tô com o Hulk, tá, HG? Porque Quê? Eu tô com o Hulk. Dispor o grupo, tá certinho. Não, dispor. Sobre Beleza, a situação que tá obrigado. acontecendo. O Atlético não é de hoje, não é só depois que o Atlético passou a ter desfalques, que há problemas em relação à transição. Aliás, para mim isso passa por vários jogos anteriores do Galo. Até mesmo antes do Atlético começar a ter os problemas de desfalque, que são os jogadores que foram convocados, os atletas que estão lesionados. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de comentar o jogo do Cruzeiro na Transamérica. E aí, só para critério de curiosidade, o banco de reservas do Flamengo tinha 9 jogadores da base. Não é que a base não está pronta, é que ela precisa ter oportunidade. A gente cobrava isso da base com o Luiz Felipe Scolari. Eu vou cobrar com o Milito também. Os meninos precisam estar lá. Eu tenho só 6 jogadores. Não. Cadê o time sub-20? O sub-17? Não é assim não, Thiago. Para. Mas por que é assim com o Tite? Se fosse o Filipão aí, você não defendia ele. Por que é assim com o Tite? Para que tá ficando feio. Por que é assim com o Tite e não é assim com o Milito?
O Tite faz isso no Flamengo. Cara, mas olha o que ele tem de elenco lá. O Flamengo ontem tinha 9 jogadores da base no banco de reservas. 3 jogadores do time profissional. O Léo Ortiz, o Léo Pereira e o Carlinhos. Esses jogadores foram contratados. Os outros 9, base. No time titular do Flamengo tinha o Lohan, da base. Então, o problema não é que a base não está pronta. Ela precisa ter oportunidade. A gente só vai saber que a base, ou que o Robert está pronto, se ele tiver oportunidade. Mas quantos jogadores estiveram? Ontem os que estavam prontos jogaram ontem pela primeira vez desde 2017, agosto de 2017. O Atlético teve 4 jogadores formados na base como titulares. Então é claro baseado em que os outros não estão prontos. Baseado no que o Milito fala, porque quando era o Filipão falando, o senhor contestava. Quando é o Milito, nós vamos acatar. Esse é meu ponto. Eu estou contestando. Por que os garotos do Sub-20 não têm oportunidades? Por que o Caio Ribas não sobe para jogar como volante? Na Copa São Paulo desse ano, todo mundo elogiou o Caio Ribas. Eu não fui o único a elogiar. Nós chegamos, vimos o Caio Ribas jogar no time Sub-20, jogando a Copa São Paulo. Ele chegou ontem e cadê o Caio Ribas? Se eles estão Por que lá, ele não é utilizado? Mas se eles estão lá acompanhando tudo, fazendo levantamento, trabalhando com números e tal. Thiago, não dá para você colocar meio time da base e querer resultado disso, Thiago. Não, mas ninguém falou em resultado. Você está querendo ver os jogadores que estavam no banco entrando todo mundo, Thiago. Faz sentido nenhum. Os jogadores da base precisavam estar no banco de reservas. Estavam. O papo de que ele deu recado é porque ele não vai usar a base, então. É isso? Não. Ele não vai usar o Caio Ribas? Está usando. Não, está usando porque é uma obrigação, uma necessidade. Mas a maioria faz por isso. O Flamengo tem um orçamento de mais de 1 bi. Até na base tem investimento, cara. Peraí. Existiram ontem 9 jogadores do Flamengo. Eu acho que é muito cômodo sentar nessa desculpa e falar, eles não estão prontos. Baseado em mas estão, tem jogador da base jogando. Tudo que ele fizer, a gente der a desculpa de que ele está lá, ele sabe o que está acontecendo, não tem necessidade de existir esse programa. Não. Esse programa pode acabar, porque o que o técnico faz... A transição não depende só dele, não. A transição não depende só dele, não. Também. Você tem gente lá que coordena a base, você tem... O Atlético vive um momento departamento de análise de mercado, de desempenho. É um momento de necessidade. Então, e está usando. E se é um momento de necessidade, você sobe os garotos da base. Está subindo. Isso é básico, isso é óbvio. Rômulo, é o que ele Mendes, deveria ter feito. Cadu, todos esses Paulo Vitor. Todos esses já Mas você quer mais? Você quer 14 jogadores? O antecessor dele já usava esses jogadores. Você quer 14 jogadores? Não tem essa. Esses caras já estavam no banco com o antecessor. O Flamengo tem um orçamento com mais de 1 bi, irmão. Isso também cai, isso também vai pra base. Ele precisava. Deixa eu falar, você não precisava. Você não deixou eu concluir o raciocínio. Quando eu comecei a trazer o raciocínio... O cara tem um orçamento de mais de 1 bi pro profissional. A base do Flamengo tem um orçamento muito maior do que 80% dos times. A base do Flamengo tem um orçamento maior que 70% dos times da Série A. Você acha que isso não tem influência? É bom você não falar mesmo. O Valuzeiro, o ídolo máximo do Cruzeiro, me dá aí o Hulk reclamando que a bola não está chegando. Cara, é difícil quando você chega no final dos 90 minutos, lamentando o resultado, principalmente jogando em casa diante da nossa torcida. Quando a gente está em casa, quem dita as regras somos nós, então a gente tem que ser mais convicto de querer a vitória, de buscar. Isso não quer dizer que não fomos, desde o começo queríamos, mas temos que ser mais inteligentes e fazer a bola chegar mais rápida nos caras que definem lá na frente. Infelizmente hoje não aconteceu isso. Cara, acho que não é ego, quem me conhece sabe, principalmente fora das 4 linhas, eu sou um cara que eu procuro ser sempre humilde. Mas se você olhar, eu sou um cara que eu tenho que estar participando do jogo e fica muito tempo sem tocar na bola, a bola sem chegar, me tira do jogo. Eu já pedi a bola, pedi para a nossa linha defensiva, dá a bola em mim que eu vou decidir. Infelizmente a bola não estava chegando. Agora temos que rever para o próximo jogo. Eu falei aqui, Valuzeiro, eu acho contraproducente. Os problemas nossos aqui do ar a gente resolve como é com o Thiago, a gente resolve no ar. Não tem jeito. Os nossos a gente resolve fora do ar. Não me deixa falar. Porque é o seguinte, esse tipo de coisa eu acho contraproducente, porque quando ele perdeu o pênalti contra o Palmeiras, ninguém foi para a coletiva depois expor o Hulk. Ninguém foi. Então eu acho que isso não deve acontecer. Mas jogador tem personalidade. Então não, para expor grupo não. Porque quando o Kudê fez isso aqui, eu fui o primeiro a chegar aqui e descascar o Kudê. Então eu acho que nem o Hulk deveria, aliás, pela experiência dele, expor o grupo. Pois não, Valuzeiro, qual que é essa camisa sua aí? Conta pra nós. Kakashi Sensei, do Naruto. Boa tarde pra você, boa tarde pros amigos. Eu acho que assim, quando a gente tá falando do Hulk no Atlético, não é só a ascendência que ele tem no elenco.
é a ascendência que ele tem na história do Atlético. Existe uma discussão entre os atleticanos do lugar. Muitos atleticanos consideram o Hulk hoje o maior ídolo. Quem não considera o maior ídolo sempre o coloca entre os maiores ídolos. Acho que esse tipo de coisa, como disse o Milito, acho que é para ser discutido internamente. Também vale ressaltar aqui do Igor Gomes, do Igor Rabelo. E o que o grande líder faz neste instante? Que o Atlético está tão fragilizado. E aí entram vários fatores, não dá para que eu me alongue aqui na questão. A principal questão do Atlético que está passando por isso é o calendário do futebol brasileiro, tá? É a principal. Mas tem também a saída de jogadores de uma forma muito abrupta, sem que esses jogadores tivessem sido repostos quando a janela estava aberta ainda. Cada coisa em seu lugar. Então, neste momento, o grupo olha para o Hulk, que é o principal jogador da equipe, pelo menos na minha opinião, e espera dele soluções. Espera um abraço dele, mas de maneira interna. Ele tem razão, a bola realmente não chegou da maneira que ele gosta de recebê-la, em condições de fazer as jogadas. Só que ao invés de expor que a bola não tem chegado da maneira que ele gostaria, será que ele, Hulk, não poderia dar uns passos atrás e tentar? Ele tem condição para fazer isso. Não estou falando que ele fazendo isso vai resolver todos os problemas do Atlético, mas ele é o cara de quem se espera que faça exatamente esse tipo de coisa. Então, eu já disse, toda vez que um jogador, toda vez que algum técnico, algum dirigente colocar, eu considero exposição, eu vou achar desnecessário. Especialmente no momento que o Atlético vive muito fragilizado na competição. Deixa eu ver se eu te convenço, Thiago Fernandes. Põe o Milito falando aí para nós, Andrezão, por gentileza. Es una pregunta bastante recurrente últimamente y mi respuesta es siempre la misma. Voy a repetir lo que vengo repitiendo cada semana. Jugamos con los jugadores disponibles. Punto. No hay más. Eu puedo venir aquí y falar de todo. No. Jugamos con los jugadores que están disponibles. Y vamos al banco suplente con los jugadores que están disponibles. No tengo por qué completar 23 jugadores si eu sé que hay 7 jugadores que no voy a utilizar. Es lo mismo que eu llame a mi hermano, a mi papá, vos al primo y vamos al banco. No, no es así. No es así. Quisiéramos estar todos, no estamos todos. Eu lo sé, vos lo saben, listo. No falemos más de eso. Ya está. Ya está. Y no hay suplente. Y bueno, ya vendrán los suplentes cuando estemos todos juntos. Ahora no están. Somos lo que somos. Ahora, hay que ocupar lugares y vamos a subir jugadores por subir. Si después no van a jugar en el show, no van a jugar. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía ainda para jugar. Ô Igor, o Abel Ferreira, o Renato Portaluppi, eles têm uma facilidade para desviar o foco. Você vê isso no Milito ou não? É gênio. O Milito para mim é gênio. Assim. A gente está falando aqui dos desfalques, dos 6 no banco, do irmão dele, o Militinho, enfim. A gente não está falando do jogo, pô. A gente não falou do jogo. A gente não falou que o Atlético, mesmo com desfalque, o Atlético tem ganhado o Atlético Goianiense em casa. E a gente está discutindo tudo menos o jogo. Então, para mim, o Milito é gênio. Não estou aqui nem entrando no mérito do trabalho dele, não, porque eu acho o trabalho dele tem tudo para desenvolver. Ele é bom treinador. Mas ele é gênio, assim, é da escola do Abel, é da escola do Renato, que esses caras saem do... Ele deve ter saído do jogo, ele deve falar assim, cara, é inacreditável o que a gente jogou hoje. Eu tenho que falar alguma coisa. E aí o problema é o desfalque. A gente está falando aqui de Hulk e Igor Rabelo, e eu discordo, assim, disso, assim. Acho que isso aí, para mim, é super normal, o que o Hulk falou, o que o Rabelo falou. Dá para lavar a roupa dentro do vestiário? Dá, mas também acho que entrou ali, os dois discutiram, acabou. Os caras não estão falando tão nem aí para isso hoje. Eu acho que tudo é isso aí para mim, gente, de verdade. É desviar foco do principal do domingo de manhã, que é o jogo muito pobre do Galo. Muito pobre do Galo. Teve uma vez que eu estava no ar ali no Jogo Aberto, acho que eu já contei isso para vocês, estava no ar no Jogo Aberto, e a Renata me fez uma pergunta, e eu simplesmente, cara, não entendi a pergunta dela. Como há um delay de, 4 segundos, 3, que é uma eternidade para a televisão, quando ela acabou de fazer a pergunta para mim, eu não tinha entendido absolutamente nada da pergunta dela, eu olhei bem para a câmera e disse assim, Renata, tem momentos que o silêncio
É a melhor resposta. Eu, sinceramente, prefiro ficar em silêncio. Eu não tinha entendido nada que ela tinha me perguntado. O que eu estou querendo dizer, você acha mesmo que o Milito tem essa habilidade de meio que... Eu não tinha reparado isso. O Igor me atentou para isso agora. Eu não tinha reparado isso, sendo bem honesto. É que a gente está, de fato, debatendo inúmeras situações. A ausência dos jogadores da base no banco de reservas, o fato do time não conseguir render ficou em segundo plano. A gente debate a declaração do Hulk, debate a declaração do Igor Rabelo, o que diz o Gabriel Milito, e esquece que o Atlético, de fato, não jogou bem contra uma equipe que não está longe de ser uma equipe complicada nesse Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense não é um time que vai meter medo no Atlético, vai meter medo nos outros times que vão disputar por título. Então, de fato, eu não tinha tentado para isso e eu tendo a concordar com o Igor, sim. Fora o time que entrou em campo, cara. O time que entrou em campo não é um time ruim, não, gente. Não, o time tem muito desfalque, obviamente, mas esse Galo aí não tem condição de ganhar no Atlético Goianiense. Em casa. O ataque de 60 estádio gols lotado. no Campeonato Brasileiro do ano Paulinho passado. Hulk estava no ataque. Mas uma parte do que o Hulk destacou ali, eu acho que o Hulk tem razão. Agora você dá razão? Não, peraí. Eu ia explicar agora. Você esperou uma meu questionamento é expor. 26 minutos. Não, meu questionamento é expor. O que eu acho que está errado é expor. Mas ele dizer que a bola não chega, em parte ele está certo. Só que quando você olha para quem poderia dar essa bola nele, você não vê esse cara no time, não. Você não vê. Você viu o Zarate? O Scarpa estava no jogo? Quem que saía ali à frente da defesa jogando? Por que o Atlético tem tantas lesões? Aí é outra história. A gente tem que começar a investigar isso. Esse é o ponto que a gente tem que começar a investigar. É porque não são só as lesões. Aí você está indo para um caminho de John Textor que eu prefiro não seguir. Daqui a pouco ele mete aí a inteligência artificial. Mas não precisa ter inteligência artificial para questionar isso. Eu conversei isso com um médico que milita no futebol brasileiro há 300 anos. Vem cá, eu não vou expor o nome dele aqui não, mas esse médico para você tá bom? Ele é bom médico? Bom, ótimo. O que ele me disse? Ótimo, excepcional. Que são multifatores e que você tem que atacar todos esses fatores. Ele cita, quando eu perguntei para ele se a mudança de padrão de jogo, saindo do Luiz Felipe Scolari para o Milito, poderia ser um problema, ele fala, um treinador que trabalhou com Guardiola, Pekerman, não conhece o futebol brasileiro em relação a distâncias, viagens, clima. Se não se adaptar e entender calendário e viagens, cria uma agenda de trabalho que facilita lesões. Tem também faixa etária de jogadores e estilo de marcação. Então, além disso, ele cita a questão emocional. Ele cita... Deixa eu ver o que mais que ele citou aqui que é interessante isso aí. E no final ele fala, o difícil no futebol é você saber influir sem posição ou protagonismo. Conversar, corrigir discretamente e não sair contando história. Então eu não consigo, Thiago, te dizer exatamente qual é o motivo. E tento atacar todos eles. Eu acho que pode trazer também o excesso de lesões musculares que o Atlético tem, a questão da mudança do Atlético de jogar. E pode, por quê? Porque o time foi todo preparado na pré-temporada para um estilo de jogo, que era o estilo do Luiz Felipe Scolari. Chega um Milito no meio da temporada e muda completamente. Isso pode acarretar. Isso não sou eu que estou falando. Entendo. Isso é o médico que você acabou de ler aqui, quem é? Entendo. Bacana esse médico ter trago todo esse esclarecimento para você. Mas quando a gente pega especificamente para o jogo de ontem, aí isso aí cai por lona. Por quê? O Atlético tinha Fux suspenso, não é por causa de correr muito. Gustavo Scarpa, suspenso. Alisson, tornozelo, também não é por correr muito. Maurício Lemos é lesão muscular, aí ele encaixa nesse sentido. Rubens, joelho, e a gente viu como que foi a lesão, então não encaixa na questão de aumento de carga. Saravia, coxa, esse é questão muscular, então pode ser que esse encaixe. Então são dois. O restante, pubis do Zarate, que já vinha um problema de 2 temporadas atrás. Otávio, questão da coxa, também pode ser carga. 3, então. De 12, 13. De 12, 3. Everson, dedo mínimo, é uma lesão. Arana, Copa América. Alan Franco, Copa América. Vargas, Copa América. Então, antes disso, de 13, o Hulk tinha machucado, de tinha 13, uma lesão muscular. Pera, só terminar a minha parte. De 13, de 12, somente 3 Adoro por isso. questão muscular. 3 por questão muscular. E isso não dá para simplesmente apontar o dedo e falar que é porque a carga aumentou muito no treinamento da intensidade do plano do Eu Milito. vou trazer uma declaração de um médico também. Antes disso, o Hulk teve problema muscular. A gente viu o Atlético ter outros Normal, jogadores com Thiago, problema. todo jogador tem. Ninguém tá falando que é anormal, HG. Ninguém tá falando que é normal.
Estou falando que o cenário que mostra hoje não é o cenário do ano inteiro. Desde que o Gabriel Milito chegou, não foram só esses 3 que tiveram lesão muscular. O Scarpa teve mais de uma, aliás. O Scarpa teve uma, ele ficou fora um período curto e conseguiu voltar a tempo porque tinha uma data FIFA. O Scarpa não, desculpa, o Zaratio. O Hulk ficou fora. Ele entra num jogo contra o Bahia, estoura nesse jogo contra o Bahia e o Atlético perde o Hulk por uma partida, pelo menos. E depois tem a data FIFA que acaba ajudando o Hulk a voltar. Então, eu acho que assim, citar só essas, a gente desconsidera o que foi feito anteriormente. Desconsidera. E nesse período, tem mais. Mas, Thiago, você pegar como embasamento Então, a fala de um médico que passou para você... É que eu não sei se você escutou, ele me deu 12 possibilidades. Como eu disse que eu acho que essa pode ser uma. Milito, porra, aí é doido. Não, então, é que ele me deu 12 possibilidades. Talvez você não tenha Deixa eu escutado. dizer uma coisa, pra mim, então coisa. eu vou te dar mais uma possibilidade. Eu entendo que jogar com mais intensidade dentro dos padrões que o Milito exige... Lembra do Pesolano? Eu entrevistei ainda na Itatiaia, o Edu. Eu contei isso aqui mais ou menos umas 15 vezes já. E o Edu me disse, cara, é chatíssimo. O Nomazo, e se engordou meio quilo, o cara já fica louco no seu peito. Cara, é o padrão. São Paulo era outra. Mesma coisa. Então o treinador exige uma intensidade que você não está acostumado, porque o time do Filipão no ano passado não tinha tanta. E aí chega, eu acho que isso pode ter influência. Mas, quando você começa a perder vários jogadores e você começa a usar outros jogadores que não conseguem te oferecer aquilo que você tem que ter de resposta física, que são jogadores da base, porque futebol de base profissional, a distância é abissal. Eu acho que isso também tem influência. O time começa a correr errado, o esforço é maior. Psicologicamente também traz problemas. Então você vai juntando tudo isso e o Atlético começa a derrapar. Eu vou começar a cobrar de forma mais pesada quando o Milito contar com todo mundo à disposição e quando o Seabra contar com todo mundo à disposição. Daqui a pouco, aliás, nós vamos falar do Seabra, do Cruzeiro e da derrota de ontem.